o Espírito Santo agir através de nós, deixar que o Espírito Santo possa manifestar o seu poder em nossas vidas. É necessário se abrir a este mover, a essa graça de Deus. É necessário deixar que o Espírito Santo gere os frutos e a graça de Deus em nossas vidas. Como é importante, meus irmãos, essa docilidade ao Espírito Santo. E hoje, de uma forma especial, eu queria falar de um santo da igreja, que é o santo do dia, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, que homem tremendo, movido pela graça de Deus, movido pelo Espírito Santo. São Francisco de Sales, ele nasceu em 1567, em Saboia. Era a cidade, ele era da França. E São Francisco de Sales, ele era um homem que teve uma experiência profunda com Deus desde a sua tenra infância. Desde o início aí da sua vida, ele já nascendo numa família católica. Então vamos entender, ele foi bispo e doutor da igreja na sua experiência com Deus, na sua conversão. E como foi? A sua mãe era muito preocupada com ele, para que ele vivesse uma vida de santidade e pudesse, sobretudo, amar a Deus. E acompanhava a sua mãe na igreja, nas missas. Ele já na infância dele, a mãe dele se preocupava com a vida de santidade dele, que ele não desviasse o caminho de Deus. Ela, como uma boa católica, o levava para a igreja. Então, ele era aquela criança que acompanhava a mãe. A sua mãe preocupava com a vida dele, para que ele fosse um jovem, uma criança virtuosa, uma criança que já buscasse uma vida de oração, que já estivesse na presença de Deus. Então, era uma mãe que se preocupava com a santidade do seu filho. Olha como isso é lindo, meus irmãos, como isso é importante para as famílias de hoje, a necessidade, a preocupação de orar pelas crianças, de orar pelos filhos, como é importante ter uma referência. Seu pai queria que ele estudasse em importantes universidades. E, na época, ele obedeceu o pai. Assim, ele já cresceu ali na sua orientação, na sua fé católica, e ele obedeceu o pai. Então, ele começou a estudar em importantes faculdades da época da França, e era um rapaz muito inteligente. Ele era muito inteligente e se tornou também, pela sua inteligência, pela sua busca, um rapaz virtuoso também. E passando por sofrimentos, por algumas crises de fé, ele teve aquele momento de sofrimento, de dificuldade. Ele passou por uma crise de fé terrível ali na sua caminhada, porque ele sempre buscou a Deus. Desde a sua infância, ele buscou ao Senhor. E mesmo na sua adolescência, mesmo já se tornando um rapaz, ele não deixou a sua fé, mas ele entrou numa crise de fé profunda e começou a sofrer por isso. E passando por essa crise de fé, ele se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora e fez uma oração ali de São Bernardo. Passando por essa dificuldade, pensa, meu irmão, minha irmã, você, quando está naquele momento de batalha espiritual, de aridez, de sofrimento, de deserto. Então, naquele momento que ele estava vivendo, onde seu coração estava machucado, ele se prostrou diante da imagem de Nossa Senhora. E ali, diante da imagem de Nossa Senhora, ele fez um momento de oração. Uma oração de São Bernardo. A oração era assim: lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer alguém que tenha recorrido à vossa intercessão, que tenha sido desamparado. E após fazer essa oração, com piedade e devoção, passou alguns dias, ele recebeu uma graça de mudança interior, que conseguiu fugir de certas tentações e dificuldades da vida dele. Então ele pôde vencer as tribulações, as situações que ele estava vivendo, depois de pedir a Nossa Senhora. Olha que tremendo, pedir ao coração de Nossa Senhora a graça e a santificação
E Nossa Senhora leva as nossas orações ao coração de Jesus e Ele nos dá essa graça. Como é importante a gente pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Ela que é dispenseira de todas as graças. Nossa Senhora é tesoureira do Senhor, meus irmãos. Nenhuma graça chega ao coração do homem se não vier pela Virgem Maria. Ela é chamada da onipotente suplicante do céu. Tudo que Nossa Senhora pede ao seu Filho Jesus, Ele atende. Um suspiro de Nossa Senhora diante de Jesus. Jesus, opa, mãe, me pediu alguma coisa? Jesus logo atende, porque é um amor de filho para com a sua mãe. Ele honra, né, a sua mãe. Então, ali ele teve essa experiência. São Francisco de Sales teve essa experiência de receber essa graça pelas mãos de Nossa Senhora. Então, ele, contrariando seu pai, ele se tornou padre. Ele não queria ser sacerdote, mas ele insistiu até conseguir ser sacerdote, pois ele queria pregar o evangelho, o amor de Deus e a fé católica aos calvinistas protestantes que desviaram da fé católica. Então ele se dedicou ao seu chamado, à sua vocação e se tornou sacerdote. E ele começou a evangelizar os calvinistas que deixaram a Igreja Católica. E com a sua experiência, com a sua insistência na fé, no seu sacerdócio, ele convenceu o pai dele sobre o sacerdócio dele. E o pai dele, então, foi convencido, aceitou. Porque até então o pai dele não tinha aceitado, mesmo depois que ele se ordenou. Mas pela perseverança, pela oração, Deus tocou o coração do pai dele. E olha que interessante, ele evangelizava através de panfletos. Ele fazia pequenos panfletos falando sobre a fé católica, sobre a doutrina e entregava como uma forma de evangelização. Ele entregava aos calvinistas daquela cidade e na evangelização. Ele se tornou bispo da cidade de Gênebra. Olha que tremendo. A vida de santidade, de oração de São Francisco de Sales foi tão tremenda que ele se tornou bispo da cidade de Gênebra. Antes mesmo de ser bispo, ele escreveu 2 obras que lhe rendeu o título de doutor da Igreja. Ele se tornou um doutor da Igreja. Antes mesmo, ainda como sacerdote, ele escreveu 2 obras que fez com que ele se tornasse doutor da Igreja. Tamanha era a obra de evangelização escrito dele que fez ele se tornar um grande doutor da Igreja. Ele escreveu 2 obras. A introdução da vida devota, Filoteia, e o tratado do amor a Deus, que nos chama a uma vida de santidade, que nos chama a amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, que nos chama a uma vida de restauração. Então, através dessas duas obras, São Francisco de Sales se tornou um grande doutor da Igreja e arrastou multidões para o coração de Cristo. Converteu multidões, pessoas foram levadas a uma experiência profunda. E eu digo para você que vale a pena procurar e ler esses livros, A Introdução da Vida Devota, Filoteia, e Tratado do Amor a Deus, de São Francisco de Sales. Ele converteu muitos calvinistas com a sua vida de evangelização, com os seus escritos. Olha que tremendo! São Francisco de Sales, pela sua santidade, por ser bispo, um homem de fé, foi diretor espiritual de São Vicente de Paulo e de Santa Joana Francisca de Chantal. Que Santa Joana Francisca foi a que fundou com ele a Ordem da Visitação, a comunidade dele. Olha que santidade! Ele foi diretor espiritual desses 2 grandes santos da Igreja. Olha que tremendo isso, meus irmãos. Olha que tremendo. Então, ele faleceu no ano de 1622 na França. Essa foi a história desse grande santo São Francisco de Sales, comemorado hoje, na data de hoje, 24 de janeiro. Então, um exemplo para nós, um exemplo de santidade, de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero, neste momento, para finalizar essa live, fazer esse momento de oração, de clamor com você nessa noite. Que nós possamos ser levados pela intercessão
desse grande santo, São Francisco de Sales, que possamos, na graça e na intercessão do Padre Pio, ser levados ao coração de Cristo nessa noite. Que possamos ter essa experiência de amor, este amor que consola os nossos corações, esse amor que cura as nossas feridas. Que nessa noite o teu coração seja alcançado pela graça de Deus, que a experiência do amor do Senhor, do derramamento do Espírito Santo, possa vir curando as suas feridas, possa vir libertando a sua vida, que pelo poder das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual todas as enfermidades foram curadas. Não há enfermidade que resista ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa experiência de graça que vivemos essa noite, clamamos pelo poder das chagas, pelo derramamento do Espírito Santo, a unção de Pentecostes que nos cura, que nos restaura. Que o teu coração essa noite seja avivado pelo poder de Deus, que o teu coração seja alcançado pela graça do Senhor, que você possa ser curado, seja curada pelo poder do Espírito Santo. Deixa essa unção avivar a tua alma, deixa o Senhor te levar para essa experiência de graça, deixa que o Senhor santifique a tua alma, cure as suas feridas nessa noite, deixa o Espírito Santo de Deus ser derramado com poder. É a unção do Espírito Santo que aviva a nossa